No verão daquele ano, Antônio ficou sozinho. A sua esposa, Helena, partirá para Lisboa por 3 meses, um projeto importante na empresa que poderia definir a sua carreira. A filha, Margarida, estava num campo de verão em Serra da Estrela, provavelmente a trançar pulseiras coloridas e a cantar canções à volta da fogueira. O pequeno apartamento em Gaia, onde viviam, parecia uma casa fantasma. O silêncio era tão intenso que quase doía nos ouvidos. Só o velho frigorífico fazia um ruído constante, parecendo um guarda cansado a tentar manter tudo seguro. O calor grudava na pele, as paredes pareciam fechar-se, e o ar estava pesado como numa sauna. Antônio passava horas no pequeno terraço, com uma imperial na mão, a olhar para o parque infantil vazio, onde até os baloiços estavam parados, imóveis. Tudo parecia estranho, como se ele tivesse ficado preso numa vida que não era sua. Como tinha chegado a este ponto? Sozinho, com 38 anos, num apartamento onde cada canto lembrava quem já não estava lá. A salvação veio de forma inesperada. Um telefonema de Dona Luísa, a mãe da Helena. Antônio chamava-lhe carinhosamente de tia Luísa quando a esposa não estava por perto. Ela falou com a sua costumeira ternura. Antônio, vamos a Sesimbra. Sabes que adoras o mar. Reservei um quarto no hotel com pinheiros e uma praia de calhau. São 2 camas, mas a Helena não vem. Trabalho, como sempre. Não podemos deixar a oportunidade passar. Antônio ficou congelado. Sesimbra, com a sogra, 2 semanas só os dois. Em casa. Antônio enlouquecia a trocar de canal entre notícias e ironias do destino. A alternativa era o tédio, a solidão e mais uma cerveja. Mas Dona Luísa não era só a sogra. Em 10 anos de casamento, tornará-se quase uma amiga. Nunca se metia na vida deles, sabia fazer piadas que levantavam o ânimo. Era calma, com um caráter suave e um humor refinado. Antônio pensou, e por que não? E disse que sim. 2 dias depois, estavam no comboio regional de Gaia para Sesimbra. O vagão era velho, com mesas cobertas por uma película plastificada gasta e um cheiro a ovos cozidos no ar. A revisor, a tia Valentina, resmungava enquanto distribuía chá em copos com suporte de metal. Dona Luísa parecia imune ao tempo. Vestia um vestido leve com estampado floral, brincos de prata com pequenas pedras turquesa, e tinha o cabelo preso num coque solto. Com 52 anos, dava facilmente um baile a mulheres com metade da sua idade. Movia-se com a graça de quem, em jovem, dançara valsas e tangos nas festas do Centro Cultural da Vila. Conversavam sobre banalidades, o preço dos tomates, um filme antigo de comédia portuguesa, e o gato do vizinho que tinha roubado novamente chouriça. O riso dela era uma brisa fresca naquela abafada tarde de verão. Antônio percebeu que, pela primeira vez em semanas, estava bem. Sesimbra recebeu-os com seu burburinho habitual. Na estação, vendedores ofereciam chamuças quentes e vinho caseiro em vozes agitadas. Crianças corriam com boias coloridas, e o ar cheirava grelhados, mar e alcatrão quente. O Hotel Atlântico parecia um portal para os anos 70. Colunas brancas, mosaicos desbotados com golfinhos, e um velho cartaz dos escuteiros segurando uma bandeira. O quarto no 3º andar dava para o oceano. 2 camas rangiam a cada movimento, um armário antigo com espelho refletia a luz do sol a entrar pela janela. A pequena varanda tinha uma mesa de plástico e uma vista para os pinheiros. Vamos aproveitar do nosso jeito, disse Dona Luísa, largando a mala na cama. Antônio concordou, mas já sentia que a separação não ia durar muito. Os dias passaram lentamente, como mel a escorrer. De manhã, tomavam café forte na cantina do hotel, onde o cheiro a pastéis frescos misturava-se com o aroma da papa queimada. Dona Luísa pegava na sua chávena e levava Antônio para a varanda, onde o vento do mar brincava com seus cabelos. Depois, a praia. Estendiam as espreguiçadeiras debaixo de um toldo às riscas, e Antônio observava a ler um livro sobre impressionismo ou talvez sobre Renoir. De tarde, passeavam pelo calçadão, atravessando multidões de turistas com paus de selfie. Paravam em cafés a beber uma limonada caseira e a comer rissóis com maionese. À noite, partilhavam uma garrafa de moscatel, doce e com sabor a sol. Sentavam-se na varanda a ouvir um saxofonista de rua, cuja música parecia pintar o mundo de cores novas. Tudo estava leve, até Antônio começar a notar os detalhes. Como ela franzia os olhos ao rir, como ajeitava os cabelos ao vento, como a voz suavizava ao falar do passado, do tempo em que dançava ao som de Zeca Afonso e sonhava em ir para Paris. Numa manhã, saiu do mar, molhada, com gotas brilhantes a escorrer pela pele bronzeada. Antônio, passa-me o creme nas costas, disse, estendendo-lhe o tubo. Ele tentava não pensar, mas as mãos tremiam a aplicar a loção. A pele dela estava quente, macia.
Não significava nada, só ajuda. Mas o coração acelerou como se ele tivesse corrido uma maratona. À noite, saiu do banho com roupão fino, cabelo molhado a escorrer pelos ombros. Antônio estava na varanda a rodar um copo vazio entre os dedos. Ela serviu-se de vinho e sentou-se em frente. O olhar dela era calmo, mas firme, como se visse tudo o que ele tentava esconder. O quarto apertava-se, o ar tornava-se denso como antes de uma tempestade. Antônio virou o rosto, mas o coração batia alto. Com medo que ela percebesse. Ela ficou em silêncio, olhando longo e atentamente. Ele perguntava-se se sentia o mesmo. Era uma atração que não tinham nomeado, mas que crescia a cada dia. Naqueles dias, conheceram um casal simpático do Porto, o Jorge e a Teresa, que jogavam cartas todas as noites no salão do hotel e convidaram-nos para participar. Jorge, um ex-militar, contava histórias engraçadas da tropa, enquanto Teresa oferecia compotas caseiras a todos. Dona Luísa encaixou-se facilmente, brincava e fazia parte da festa. Antônio observava-a e pensava como ela sabia ser uma das suas em qualquer lugar, no mercado com as vendedoras, no café com os empregados, entre os idosos do hotel. Mas quando regressavam ao quarto, a leveza desaparecia. Ela tornava-se mais silenciosa, pensativa, e ele sentia que algo entre eles mudava. Numa noite junto à piscina, as luzes piscavam, o cheiro a pinho e jasmim pairava no ar. Dona Luísa reclinou-se na espreguiçadeira, o vestido deslizou um pouco, revelando uma alça fina do ombro. Estranho, não é? Disse, olhando para a água. Aqui não somos genro e sogra. Somos apenas dois que estão juntos. A voz dela era baixa, mas as palavras caíram como um choque. Antônio não sabia o que responder, a garganta fechou-se e os pensamentos embaralharam-se. Acenou com a cabeça, e ficaram em silêncio. O silêncio era mais alto que o barulho das ondas. Olhou o perfil dela, as maçãs do rosto, a linha suave do pescoço, e pela primeira vez viu não a sogra, mas uma mulher viva, solitária, com uma história que raramente contava. Dona Luísa confessou que, depois da morte do marido, o pai de Helena demorou a encontrar-se. Trabalhou na escola, liderou um grupo de dança, mas sentia sempre que algo faltava. Eu queria mais, Antônio, disse uma tarde, enquanto bebiam chá na varanda. Mas a vida é como é. As palavras tocaram algo dentro dele. Ele também sonhara com mais viagens, um trabalho apaixonante. Em vez disso, tinha logística, papéis e uma hipoteca. Talvez por isso se entendessem tão bem. Sabiam que era viver com a saudade do que poderia ter sido. No quinto dia, o calor tornou-se insuportável até para Sesimbra. Foram cedo para a praia, antes que o sol cozesse o calhau. Antônio fingia ler um detetive antigo, mas olhava para ela. Ela estava de biquíni verde simples, mas quando se virou de barriga para baixo, os laços soltaram-se ligeiramente, e algo estalou dentro dele. Um momento comum, aparentemente, mas que virou tudo ao contrário. Imagens proibidas inundaram a mente. Forçou-se a olhar para o mar, para as gaivotas, para qualquer coisa, mas os pensamentos ficaram, como uma farpa sob a pele. Vamos à água, disse ela, levantando-se e sacudindo a areia. Ele seguiu-a. O mar estava frio e revigorante. Riam, brincavam, falavam de coisas sem importância, como fazer o melhor churrasco, porque a cerveja local era pior que a Superbock. Mas depois, a mão dela tocou a dele debaixo de água, demorando um pouco mais do que o esperado. Ele congelou. Ela olhou para ele, os olhos afiados, compreensivos. Está tudo bem? Perguntou baixinho. Sim, só foi inesperado, respondeu ele. Ambos sabiam que não era só um toque. Era um passo para o desconhecido. A porta entre eles abriu-se, e ninguém tentou fechá-la. Aquela noite o silêncio entre eles tornou-se quase palpável. Caminharam para o quarto calados, mas a falta de palavras gritava. Antônio serviu-se de vinho para se acalmar. Dona Luísa saiu para a varanda, descalça, com um vestido leve. O cabelo solto a ondular como as ondas do mar. Sentou-se em frente, segurou a taça. Olhavam para as luzes de Sesimbra, para os barcos longe no horizonte. Tu sentes isto, não sentes? Perguntou ela finalmente, sem olhar para ele. Ele assentiu. É errado, acrescentou, como se concordasse com ela mesma. Virou-se, e Antônio viu nos olhos dela não a sogra, mas a Luísa, a mulher viva, solitária, com a mesma saudade que o consumia. Nos olhos dela havia desejo, um calor escondido atrás dos sorrisos e do cuidado. Como quiseres, será, murmurou ele. Ela pousou o copo, levantou-se e estendeu a mão. Ele segurou aquela palma quente e segura. Não houve pressa nem paixão desenfreada. Foi como voltar a casa depois de um longo inverno, um calor do qual não se pode fugir. De manhã, ela estava na janela, com uma chávena de chá, o roupão fechado. Como se nada tivesse acontecido, disse, sem se virar. Tivemos só um descanso,
Disse ela. Agora era hora de voltar. Ele não discutiu. Mais tarde foram ao mercado comprar pêssegos e broa. Riram-se de um violinista de rua desafinado, com olhos pretos arregalados. Mas tudo era diferente. Tinham ultrapassado uma linha, e isso não tinha volta atrás. O resto das férias foi como andar numa corda bamba. Tentavam manter distância, mas era como lutar contra um imã. Olhares durante o pequeno almoço, toques acidentais na multidão, e o coração disparava. Fizeram excursões, comeram pastéis de nata em tascas, dançaram ao som de fado numa esplanada onde um DJ meio bêbado punha discos antigos. Mas sempre que a mão dela chegava perto, o ritmo do coração dele falhava. Numa tarde, num café, enquanto comia um prato de caracóis quentes, ele não aguentou mais. Isto vai apanhar-nos. Não posso fingir para sempre. Ela olhou para o pôr do sol, onde o mar se confundia com o céu. Eu também vivo com isso todos os dias, respondeu. Mas a Helena não pode saber. Ninguém pode. O nome da esposa soou como um tapa. Ele assentiu. Ela tinha razão. Não era só sobre eles, era sobre a família que podiam destruir. De volta a Gaia, Antônio esperava que tudo voltasse ao normal. Helena recebeu com um sorriso, a voz doce, o cheiro a cozinhado caseiro. Mas ele estava diferente. Luísa também mudou, ficou mais silenciosa, mais cautelosa. Nas refeições em família, ela passava-lhe o saleiro com um sorriso fresco, mas os dedos demoravam um instante a afastar-se. Numa ocasião em que Helena não estava, Luísa apareceu com papéis para a reforma da casa de campo. Ficaram sozinhos na cozinha. Não vai acontecer de novo, disse ela, olhando para a mesa. Ele assentiu, mas perguntou: e tu queres mesmo isso? Ela ficou calada, olhando para o céu cinzento pela janela. Antônio percebeu que, se não fosse Helena, se a vida tivesse sido diferente, eles seriam como duas peças de um puzzle que se encontraram por acaso. A vida continuou. Com Helena ficaram mais próximos, estranhamente. Ele voltou a reparar nos pequenos detalhes dela, no sorriso, no jeito de franzir o nariz ao provar uma sopa nova. No trabalho, foi promovido a chefe de departamento. Com Luísa, mantinham as suas máscaras. Genro e sogra, nada mais. Mas depois chegou uma carta. Numa fria manhã de fevereiro, um envelope simples, cinzento, com seu nome ficou pousado à porta. Dentro, um papel dizia: tu sempre foste para mim mais que um genro, mais que família. Pena que nunca dissemos tudo. Não me arrependo de nada. Adeus. Sem assinatura. Mas ele sabia. Ligou-lhe. Ela não atendeu. Helena também não sabia. Onde estaria Luísa. 3 dias depois, Luísa telefonou de Coimbra. Partirá, disse, para recomeçar. Não me procures, Antônio. Está tudo bem. Cansei das memórias. Despediram-se sem drama. E foi isso. Passaram 8 meses. Com Helena, tudo voltou ao normal. Conversavam até tarde da noite. Como na juventude. Ele valorizava o que tinha e não procurava mais. Mas todos os verões, quando o calor derretia o asfalto, Antônio voltava a Sesimbra. Via os pinheiros, o calhau, as luzes junto à piscina. Ouve a voz dela, calma, quente. E pensava: agiria diferente se pudesse voltar no tempo, o vinho ficava mais suave. Mas ela estava sempre ali, como uma sombra da qual não se escapa. No segundo dia em Sesimbra, o sol já castigava com força, pintando a pele de Antônio de um castanho avermelhado, quase como se ele tivesse participado involuntariamente numa maratona de sardinhas assadas. Dona Luísa, por sua vez, parecia desafiar o tempo com a sua elegância serena. Vestia um vestido de linho branco, com um corte que realçava sua figura esguia e curvas discretas, que o vento do mar brincava em torno dela, levantando-lhe suavemente a bainha até mostrar um pouco da perna bronzeada. Nos pés, umas sandálias de couro castanho com tiras finas, que lhe davam um ar descontraído mas cuidado. Ao pescoço, um colar simples de âmbar que reluzia ao sol, como se guardasse a luz do próprio verão. Enquanto caminhavam pela marginal, entre turistas distraídos e vendedores ambulantes a oferecer chapéus e pastéis de nata. Embora aqui a especialidade fossem os caracóis, Antônio sentia uma mistura de fascínio e confusão. Dona Luísa falava com uma voz doce, mas havia algo naquela calma que escondia uma tensão invisível, como se estivesse a ensaiar uma peça onde as falas ainda não estavam todas aprendidas. No café da esquina, um senhor idoso com bigode à moda antiga tocava uma guitarra desafinada, cantando fados antigos que falavam de amores perdidos e noites insones. Dona Luísa sorriu, e Antônio percebeu que, por trás daquela mulher que parecia um monumento de serenidade, existia uma alma cheia de histórias não contadas. De repente, Dona Luísa virou-se para ele e disse, com uma piscadela: sabes, Antônio, se isto aqui fosse um filme, agora era a parte em que o protagonista tropeça numa casca de banana e cai de nariz no chão. Antônio riu, imaginando o cenário. Ele, um homem sério, a cair de forma desajeitada à frente daquela mulher que, de repente, parecia tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Antônio, era que, naquela mesma manhã, uma sombra espreitava pelo corredor do hotel.
Um homem de olhar misterioso, com um sobretudo cinzento, que parecia sair de um filme noir, observava-os de longe, com um sorriso enigmático. Quem seria ele? Um antigo conhecido? Um estranho com segundas intenções? A dúvida pairava no ar quente de Sesimbra, como cheiro a maresia que nunca desaparecia. No terceiro dia, o calor já parecia uma companhia constante, quase uma personagem da história, a envolver tudo e todos com um manto pegajoso. Antônio acordou cedo. A luz dourada da manhã entrava pela janela do quarto do terceiro andar, iluminando o rosto de Dona Luísa, que dormia tranquila, o cabelo solto espalhar-se sobre a almofada como ondas suaves. Ela usava uma camisola de algodão bege, tão leve que quase parecia feita de brisas, e o seu pescoço delicado destacava-se com um pequeno pingente em forma de lágrima. Antônio sentiu um misto de culpa e desejo ao olhar para ela. Algo tinha mudado, uma tensão silenciosa que crescia entre os dois, como o calor a subir na atmosfera. Levantou-se, vestiu umas calças de linho claras e uma camisa azul clara, e saiu para a varanda. O mar negro brilhava ao longe, e as gaivotas desenhavam círculos no céu. Mais tarde, decidiram explorar a vila. Passearam pelas ruas estreitas de Sesimbra, onde as paredes caiadas de branco contrastavam com as portas e janelas pintadas de azul vivo. Dona Luísa falava com entusiasmo que parecia devolver vida ao Antônio, que começava a esquecer a solidão dos últimos meses. Pararam numa pequena tasca, onde o cheiro a alho marisco fresco se misturava no ar. Dona Luísa pediu uma caldeirada, enquanto Antônio escolheu um prato de amêijoas a bulhão pato. Entre mordidas e goles de vinho verde, conversaram sobre sonhos antigos e sobre como a vida, por vezes, nos coloca em encruzilhadas inesperadas. No momento de descontração, Antônio tentou contar uma piada sobre um português, um espanhol e um inglês numa tasca, mas tropeçou nas palavras, fazendo rir Dona Luísa com a sua timidez inesperada. Ela respondeu: Antônio, se fosses mais rápido a contar piadas do que a pensar nelas, já tinha sido comediante. Ao fim da tarde, voltaram para o hotel e decidiram refrescar-se na piscina. Dona Luísa desceu as escadas com um vestido leve de cor coral, que se agarrava ao corpo com a suavidade do algodão molhado, as costas ligeiramente descobertas, revelando uma pele dourada pelo sol. Os seus olhos brilhavam com uma mistura de atrevido e melancolia. Na água, entre risos e brincadeiras, a distância entre ambos parecia diminuir. Os olhares tornavam-se mais profundos, os toques mais demorados, e o silêncio entre palavras carregava promessas não ditas. Quando a noite caiu, sentaram-se no terraço do hotel, com uma garrafa de vinho e o som distante das ondas a embalar o momento. Antônio sentiu o coração acelerar ao reparar na maneira como a luz da lua desenhava sombras no rosto dela, destacando os contornos suaves dos seus lábios, convidativos e misteriosos. Mas, enquanto a noite avançava, um ruído estranho fez os dois olhar para trás. Uma sombra fugidia desaparecia pelo corredor do hotel. Antônio sentiu um arrepio. Quem seria aquele homem de sobretudo cinzento que continuava a espreitar? E que segredos traria consigo, escondidos nas sombras de Sesimbra? Na manhã do quarto dia, o sol ainda tímido filtrava-se pelas cortinas finas do quarto, lançando riscas douradas sobre o rosto sereno de Dona Luísa. Ela vestia um vestido de algodão azul pastel, com pequenas flores bordadas na bainha, que lhe davam um ar de inocência quase infantil, contrastando com o brilho intenso dos seus olhos castanhos, cheios de histórias. Nos pés, uma sandália simples de corda, que batiam suavemente no chão de madeira quando ela se levantou para abrir a janela e deixar entrar o cheiro a mar e pinheiros. Antônio observava-a de longe, sentado na beira da cama, com uma camisa branca amarrotada e calças de ganga, tentando controlar a inquietação que lhe crescia no peito. O silêncio entre eles era carregado de palavras não ditas, de desejos reprimidos, de perguntas sem resposta. Decidiram ir até a praia antes que o calor se tornasse insuportável. Dona Luísa colocou um chapéu de palha de abas largas, que escondia parte do rosto, deixando escapar apenas um sorriso enigmático. O biquíni verde esmeralda que usava era simples, mas realçava suas curvas com subtileza, e ao andar pela areia fina, os seus passos deixavam marcas suaves que o vento apagava rapidamente. Na beira do mar, estenderam uma toalha às riscas azuis e brancas, e enquanto ela lia um livro sobre pintura impressionista, Antônio sentia o olhar a desviar-se constantemente para sua pele morena e os cabelos soltos que o sol fazia brilhar. O seu coração batia com força cada vez que a brisa levantava um pouco da toalha, revelando a curva delicada da anca. Medida que o dia avançava, foram se molhando nas águas frescas do Atlântico, rindo das ondas que os apanhavam desprevenidos. Num momento de cumplicidade, as mãos tocaram-se debaixo de água, demorando-se um pouco mais do que o habitual. Antônio congelou, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Está tudo bem? Perguntou ela, com uma voz suave, mas firme. Sim, só foi inesperado, respondeu ele, tentando esconder o turbilhão de emoções. Ao regressarem ao hotel, o ambiente parecia carregado.
Sentaram-se no terraço, com a vista para o mar iluminado pelo pôr do sol. Dona Luísa tirou o chapéu e deixou o cabelo cair pelos ombros, a luz dourada brincar com as ondas castanhas. Antônio, começou ela, às vezes, a vida prega-nos partidas que não podemos controlar. Mas talvez seja a hora de enfrentar o que sentimos, mesmo que isso signifique mudar tudo. Ele olhou para ela, os olhos a refletirem o fogo do céu vespertino, e sentiu que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Mas, nesse momento, um som abafado veio do corredor. A sombra do homem de sobretudo cinzento reapareceu, desta vez com um envelope na mão, que deixou cair discretamente junto à porta do quarto. Antônio apanhou-o sem saber se devia abrir. O papel dentro tinha apenas uma palavra. Escolha. Mistério pairava no ar, mais denso que a noite que se aproximava, e a decisão que ele e Dona Luísa tinham pela frente prometia mudar tudo para sempre. Na penumbra do quinto dia, a atmosfera no Hotel Atlântico estava carregada de uma tensão quase palpável. Antônio e Dona Luísa sentavam-se na pequena mesa do terraço, o envelope com a palavra escolha repousando entre eles como uma pedra fria, uma sombra que parecia pesar mais do que o calor sufocante do verão. O mar, lá ao longe, continuava a bater nas rochas com uma cadência implacável, como se marcasse o ritmo da decisão que se aproximava. Dona Luísa usava um vestido de seda vermelho escarlate, justo o suficiente para insinuar as curvas que o tempo não apagara, e ao mesmo tempo solto bastante para se mover com a leveza de uma brisa quente. Os seus cabelos castanhos, soltos sobre os ombros, brilhavam sob a luz tênue das lanternas do hotel. Nos pés, sandálias pretas de tiras finas, que realçavam a elegância natural do seu andar. Antônio, com uma camisa branca desabotoada no colarinho e calças de linho bege, sentia o peito apertado, a cabeça girar entre o desejo e o medo. O silêncio entre eles foi quebrado por um riso inesperado de Dona Luísa, um som suave e provocador que o fez olhar para ela com uma mistura de surpresa e fascínio. Antônio, disse ela, mexendo no vinho que tinham na taça, sabes que a vida é cheia de escolhas difíceis. Mas às vezes, as escolhas mais estranhas acabam por ser as mais certas. Ela pousou a taça com delicadeza, deixando o líquido rubi brilhar à luz da lua. Ele tentou responder, mas as palavras fugiram-lhe. Em vez disso, aproximou-se dela, sentindo o calor daquele corpo tão perto do seu, o cheiro a mar e jasmim que parecia envolvê-la como uma aura. A mão dela encontrou a dele, firme e quente, e naquele toque, Antônio sentiu que todo seu mundo se transformava. Mas antes que pudesse aprofundar aquele momento, um som súbito fez-os virar a cabeça. No corredor, um vulto escapava rapidamente, deixando atrás de si um rasto de mistério e perguntas abertas. Antônio sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? O que queria com eles? E, acima de tudo, o que estaria escrito naquele envelope que mudaria para sempre os seus destinos? Dona Luísa olhou para ele, os olhos brilhando de uma mistura de desafio e medo. Estamos a brincar com fogo, Antônio, murmurou ela. E no fim, só um de nós poderá sair ileso. O vento do mar levantou-se, trazendo consigo o cheiro a sal e a promessas não cumpridas. O horizonte parecia fechar-se, como se o tempo tivesse decidido prender aquele momento para sempre. Antônio segurou firme a mão dela e, num sussurro, prometeu: vamos descobrir juntos. Mas a verdade era que, naquela noite em Sesimbra, nada seria como antes. E enquanto as luzes do hotel se apagavam uma a uma pergunta ecoava no silêncio: quem realmente controla as escolhas do destino?